estudar o Evangelho segundo o Espiritismo com o Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Estamos apresentando a palestra sobre o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, itens 12 e 13, motivos de resignação, pelo expositor Luiz Cláudio, do Centro Espírita Isaac Lima. Olá, meus irmãos, um grande abraço a todos. Estamos aqui novamente, nesse espaço de reflexão e de estudo da doutrina espírita, nesta noite de hoje, para traçarmos alguns comentários a respeito do tema do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, itens 12 e 13, cujo tema principal é motivos de resignação. Desde já agradeço aos irmãos da casa que nos fizeram convite, pela confiança, e vamos, nessa noite, aproveitando esse espaço, traçar esses comentários para as nossas reflexões. Mas antes, vamos fazer a nossa prece inicial, solicitando, a Deus e a Jesus o devido amparo para esse momento. Querido Senhor Deus e querido Senhor Jesus, estamos aqui juntos nesse momento para buscarmos, através das reflexões, através do aprendizado, motivos novos para as nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, verdadeiramente colocar estes ensinamentos que a doutrina espírita nos traz em nosso dia a dia, no nosso proceder. E que a tua paz, Senhor Jesus, e o teu amor e misericórdia, Senhor Deus, estejam conosco, hoje e sempre. Bom, meus irmãos, conforme eu falei, o tema da noite é motivos de resignação. Eu vou ler apenas um trechinho do item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que dá assim, uma certa noção, para que nós possamos depois desenvolver os comentários e reflexões que fizemos. Então, está lá logo no início do item 12, um trechinho que diz assim: por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer o sofrimento como prelúdio da cura. Então é interessante, essa fala inicial, mas fica sempre aquela questão: será que todos, os que passam por aflições serão bem-aventurados? É de forma indiscriminada que Jesus disse isso, ou cabe uma reflexão? Então, já introduzindo o nosso tema, nós refletimos da seguinte maneira: são bem-aventurados não somente os que passam por aflições, mas por passarem por ela, com aproveitamento e dignidade. Então, não basta sofrer para que a gente já possa se achar um bem-aventurado. É preciso passar pelas dores com dignidade, porque passar pelos sofrimentos garante a quitação das faltas, passar bem, E nós depois vamos conceituar esse passar bem. Passar bem pelos sofrimentos, traz para nós e para todo aquele que sofre, para todo aquele que passa por provações, a quitação das faltas, que na grande maioria das vezes, ou melhor dizendo, na totalidade das vezes, fomos nós próprios quem criamos, permitindo assim, que nós,
almas em evolução, trilhemos novos caminhos e avancemos intelectual e moralmente. Então, não basta, repito, passar pela dor, ou sofrimento, ou prova, ou expiação. É necessário saber passar. O homem que pode abrandar, né, ou aumentar o amargor das suas provas, pela maneira com que ele encara aquele momento. Certa vez, um companheiro espiritual disse, muito próximo a mim, porque eu, como todos nós, passava por um momento difícil. Então, ele disse assim para mim, a dor dói mais quanto maior a importância que você der a ela. E aquilo, para mim, serviu como uma lição. Porque quanto mais consideração, quanto mais importância nós damos à dor, mais ela se torna aguda para nós. A grande questão entre a lamúria e a reclamação, que muitas das vezes nós nos colocamos culpando a Deus, reclamando do processo pelo qual nós estamos passando, em relação à resignação, é que as primeiras, ou seja, a lamúria, a reclamação, além de não resolver o problema, fazem com que o nosso raciocínio e a lógica não percebam os estímulos que nos são dados pelo mundo espiritual, pelos nossos anjos guardiães, pelos nossos companheiros espirituais que têm afinidade moral positiva em relação a nós. Então, nós ficamos bloqueados. Enquanto que a resignação, diante de um momento desse, que é o bem sofrer, voltando um pouco ao início do que falamos, existe o bem sofrer, que está ligado à resignação. Depende muito do ponto de vista com que a gente encare a nossa vida diária. Se a gente encara a nossa vida, sob o ponto de vista espiritual, essa vida se torna mais suave, mais fácil, se torna mais simples, ficamos menos apegados às coisas, às pessoas, e vivemos. Agora, ela fica mais penosa quando nós damos uma grande importância, e às vezes muito maior importância, a tudo aquilo que nos cerca no campo material, aos bens materiais, às pessoas, porque um momento todos nós vamos partir, meus irmãos. E se nós estamos apegados, se nós estamos acorrentados a tudo aquilo que de material nos cerca, esse desencarne para nós será doloroso. E, digo mais, a vida que nós vivemos é uma vida atribulada, é uma vida cheia de situações que nós nos prendemos, porque se tal coisa não acontece, ou se o fulano, ou se o ciclano, não nos dá atenção, ou não está ao nosso lado, fazem com que nós passemos por dificuldades, ou aumentemos as dificuldades das provas naturais que todos nós precisamos passar. Umas por compensação de erros e outras por necessidade de aprendizado. Então, aquele que coloca o ponto de vista da sua vida na visão espiritual, abrange, ou abarca, como diz lá no Evangelho, a vida corpórea como um flash. Enquanto que aquele que coloca a sua visão existencial na materialidade sofre com as perdas. E às vezes elas são, como nós já entendemos, passageiras. Então, quem adquire, quem coloca a sua vida, a visão da sua vida, sob o ponto de vista espiritual, adquire uma certa calma
e uma resignação que são úteis, primeiro, à saúde corpórea, e segundo, à sua própria forma de ser. Porque não é que a pessoa não vai passar pelas dores, ela passa, mas como ela reconhece, né, que Deus não nos dá fardos mais pesados do que nós possamos suportar, certamente essas dores são melhor suportadas, essas dores são melhores administradas por nós. Enquanto que quando nós colocamos o nosso ponto de vista, mais uma vez, né, sob a visão material da história, nós acabamos desenvolvendo certos hábitos que são prejudiciais a nós. Porque se a gente coloca a nossa visão sobre a materialidade, o que vai acontecer, meus irmãos? Quando a gente não possui, seja um objeto ou a pessoa que nós tanto desejamos para estar ao nosso lado, nós acabamos desenvolvendo o quê? A ambição, o ciúme, a inveja. E isso faz bem, vamos lá, ao nosso corpo físico? Não vai fazer bem. Isso vai nos causar angústias e as doenças, como consequência, para estes males. Então, a paciência, a resignação, né, estão profundamente ligadas à forma com que nós entendemos a vida. Essa existência material é fundamental para nós. Ela é muito importante. Nós não vivemos no mundo espiritual, nós vivemos no mundo, nós somos almas, nós somos espíritos, vivendo uma experiência material. E precisamos viver essa experiência material da melhor forma possível. Não nos apegando e usando a matéria e todo esse momento a nosso favor. Usando o corpo que nos foi presenteado por Deus, né, a nosso favor. Seja ele com uma dificuldade natural, seja ele, como a gente costuma falar, né, fala até erroneamente, um corpo saudável, sem imperfeições, seja da forma que for, cabe a cada um de nós usá-lo e usar a matéria que está ao nosso redor a favor desse nosso processo de aprendizado e evolução. E nos momentos de contradição, nos momentos de dificuldade, né, aproveitar esse corpo e essa matéria para fazer com que, daquela situação, nós aprendamos uma lição, usemos a nossa inteligência e não fiquemos acorrentados ou desesperados. Quantos irmãos nesse período de pandemia, e eu não estou dizendo que é fácil, porque cada um sabe o tanto de dor que isso lhe causa, mas quantos irmãos puseram fim à própria existência por apego à materialidade, por não ver uma janela aberta, por estar com a visão presa àquele momento circunstancial. Talvez um segundo, um minutinho a mais, aquele irmão encontrasse a solução. Um pouquinho de paciência, um pouquinho de calma, de resignação, traria a ele, né, a mente mais tranquila e um acesso mais fácil da espiritualidade, trazendo a ele reflexões. Então, meus irmãos, resumindo essa primeira parte da nossa fala, aquele que só vê a vida corpórea, esta, né, parece interminável, e as dores parecem que não
têm assim um termo. Parece que elas são profundas, poderosas, enquanto que aquele que põe a sua visão, né, a sua maneira de ser, né, desapegado da matéria, tendo uma visão mais espiritual da vida, né, mais espiritualizada, né, ele abarca a vida, né, sem dar importância tão grande a esses processos que são naturais. Todos nós passamos por dores, por dificuldades. E eu ainda digo mais, né? Só se transforma essa dor em aflição quando nós permitimos. As dores são comuns a todos nós. As aflições, as angústias, são quando nós damos a importância maior do que aquele momento tem. Então, quando nós colocamos a nossa visão de vida, né, apontamos, digamos assim, a nossa visão para uma vida mais espiritualizada, nós conseguimos moderar os nossos desejos, conseguimos ter mais paciência, conseguimos encarar os desafios, as dores, conforme eu falei, de uma forma mais simples e como um desafio. A nossa inteligência é na falta de dinheiro, que forma eu tenho ou de que maneira eu vou fazer para que eu possa suprir essa dificuldade que é tão comum nesse momento que nós estamos passando. É a doença? Quais são os recursos? Aonde eu posso buscar auxílio? Nos relacionamentos conflituosos, qual é a minha parcela, digamos assim, né, de erro nesse processo? O que eu posso consertar em mim para fazer com que aquilo se reequilibre? Então, a visão que nós temos da vida, como nós nos comportamos, quais são as nossas respostas diante dos estímulos que a vida nos dá, nos auxiliam muito. Porque não se adquire resignação simplesmente querendo. A resignação é um consentimento do coração. Resignar-se é submeter-se voluntariamente às leis de Deus, reconhecendo que Ele, né, como o ser absoluto da criação, no campo da perfeição, tudo o que existe, então, e que ocorre ao nosso redor e nas nossas vidas, faz parte dessa dinâmica divina. Nada está acontecendo por acaso. É uma submissão racional. Não é aquela submissão onde, olha, você está sofrendo e aí você está acomodado, dizendo assim, né? Muito bom sofrer. Não. Muito bom passar por dores. Não, não é bom. Nós sentimos. Mas essa submissão é uma submissão racional, lógica, ativa. O que eu disse antes? Eu me resigno, mas eu recebo, né, o auxílio do mundo espiritual e também dos encarnados que vivem ao nosso redor, que dizem assim, olha, esse é o seu problema, por que você não tenta isso? Por que você não faz aquilo? É no campo do relacionamento, é no campo do trabalho. Muda a sua vida, redireciona suas energias. Então, quando nós buscamos, e isso está ligado, eu retorno, né, dizendo, a forma com que nós encaramos a vida, a forma com que nós vemos a vida, se ela é uma forma materialista ou se é uma forma espiritualizada. Isso nos ajuda a conquistarmos essa resignação. E essa resignação preconizada pelo Espiritismo, né, é uma submissão ativa, fruto do entendimento dos objetivos da vida e dos seres. Então, submeter-se às dores próprias da vida, compreendendo-as,
como merecidas e necessárias ao nosso desenvolvimento, como espíritos imortais, é viver. É viver pela certeza da justiça, das leis naturais e do futuro de felicidade que nos espera. Nós não crescemos, né? Nós não crescemos neste mundo onde nós vivemos sem passar por essas formas de aprendizado. Se nós fizemos mal a alguém, é porque nós não compreendemos claramente que aquele nosso comportamento fez mal. Então, o que nós precisamos? Refazer, passar novamente por aquele processo. E aí estão instaladas as dores. Ou, num processo de aprendizado, passar pelas provas, e há provas bem duras, onde nós vamos ali aprender, vamos desenvolver a nossa inteligência, resolvendo aqueles problemas, aquelas questões que nos são colocadas. É compreender, né, de verdade, né, quem busca essa resignação, busca também compreender a promessa de Jesus quando oferta as bem-aventuranças aos que sofrem e aos aflitos. Então não basta sofrer, não basta estar passando por dor, não basta ser um aflito para fazer jus às bem-aventuranças do Cristo. É preciso a resignação, é preciso recondicionar a nós próprios enquanto almas. É preciso viver o Evangelho de Jesus no nosso dia a dia. Pelas palavras que Jesus proferiu, né, dizendo, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, Jesus ali está indicando, ao mesmo tempo, a compensação que espera, né, os que sofrem, os que passam pelas aflições, pelas dores. E a resignação, que nos faz bem dizer o sofrimento como o prelúdio da cura. É necessário, sim, chorar pela dor, mas sorrir pela bênção da oportunidade de ressarcimento de dívidas do passado. É preciso colocar o pensamento na libertação que virá, após amenizando as amarguras do momento. Caibar Schutel, né, no livro Parábolas de Jesus, ele afirma que a resignação é a coragem da virtude. Olha que palavras belíssimas. Então, a resignação para todos nós é o passaporte, podemos dizer assim. É o passaporte para que nós consigamos suportar de forma melhor as dificuldades diárias, porque isso às vezes a pessoa pensa assim, não, virão grandes momentos de dores. Esses existem, mas existem as dores diárias, os conflitos, as dificuldades. E se nós temos o nosso coração asserenado, se nós temos uma visão espiritualizada das coisas, se nós buscamos a resignação, nós passamos por esses momentos de forma mais simples. E a resignação, como nós colocamos, ela tem um papel fundamental. Tem um papel fundamental nesse processo. E o nosso tema, né, é motivos de resignação. E quais seriam esses motivos pelos quais nós precisamos aprender a nos resignar, a consentir com o coração, né, a passagem por essas dificuldades, provas, expiações, dores? Primeiro é a confiança em Deus, na sua sabedoria. Se nós realmente confiamos em Deus como o ser supremo, causa primária de todas as coisas, perfeito em todos os graus, em tudo aquilo que faz, nós, com certeza,
compreenderemos que aquilo que nós passamos é importante para as nossas vidas. Eu não estou dizendo que isso é fácil. Nada disso é fácil. Mas é preciso que nós aprendamos. Ou então nós vamos continuar por um bom tempo sofrendo, passando por dificuldades, em contradição até com aquilo que nós acreditamos. É preciso que a gente elimine, como se fossem matérias de um curso, é preciso que nós eliminemos aquela matéria, passando de forma correta e com boa nota. Um outro motivo, né, é compreender e aceitar, né, a imortalidade do espírito, que nos leva a enxergar todos os acontecimentos e situações da vida como coisas passageiras, mas importantes. São passageiras do ponto de vista que elas não têm que durar eternamente. Depende de como nós lidamos com ela. Mas importantes em termos de aprendizado para nós. Aceitar e compreender, né, a lei de ação e reação. Grande parte daquilo que nós, vamos falar assim, sofremos, passamos, é fruto também de construções nossas. É fruto do nosso comportamento, da nossa falta de inteligência, do nosso desprezo, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. E hoje, por força dessa lei, é que nós estamos passando por essas provações. Então, esse é mais um motivo de resignação para nós. Um outro, né, que eu posso citar é a aceitação da perfectibilidade nossa. Então, nós só poderemos nos considerar perfeitos quando nós avançarmos em inteligência e moralidade. E todos esses acontecimentos que passam pelas nossas vidas nos fazem crescer, nos fazem avançar e são sumamente necessários, meus irmãos. Sumamente necessários. Porque através das dificuldades, das dores, dos conflitos, é que nós usamos a nossa inteligência na resolução, ou como nós temos o livre-arbítrio, né, alguns optam por perpetuar durante um certo tempo essas sensações de dor conflituosas, angustiosas. Alguns preferem elevá-las, melhor dizendo, a um grau bem grande. Mas isso é uma opção. Existe, como a gente está aqui conversando, né, existe a opção de não fazer isso, de passar por aquilo que é necessário para que nós desenvolvamos a nossa moralidade, para que nós desenvolvamos o amor, o perdão, a caridade, e desenvolvamos também a nossa inteligência. E mais um motivozinho, só para a gente citar, né, que é compreender e aceitar que nós estamos em trânsito na Terra. E somos seres em evolução, como eu disse anteriormente, e que só depende de nós. Esse talvez seja um grande motivo de resignação. Só depende de nós sofrer mais ou sofrer menos. Passar muitas vezes pela mesma dor ou passar uma vez só. Depende da nossa escolha. Então, encaminhando assim para a conclusão das nossas palavras de hoje, né? Nessa compreensão e aceitação dos princípios, né, que nós viemos colocando e expressos nas palavras de Jesus, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, os inevitáveis infortúnios pelos quais nós passamos, né, todos nós temos, poderão ser recebidos como oportunidades de testes de avaliação.
do nosso processo evolutivo, do nosso processo de libertação das dívidas que nós trazemos conosco. Portanto, ao invés de nos angustiarmos, né, nós devemos encarar com confiança, com a certeza de que são experiências saudáveis e necessárias, úteis ao nosso processo e progresso de evolução espiritual. Daí a importância, meus irmãos, da resignação compreensiva e ativa sempre. Fazendo um parênteses aqui, às vezes a pessoa pensa assim, não, reprisando algo que eu disse anteriormente. Resignação não é simplesmente aceitar e tá bom, olha, a pedra está caindo na sua cabeça e é isso aí, e você... Não, você tem o direito de raciocinar, de pensar de que forma eu vou absorver esse impacto. Será que eu preciso realmente morrer com esse impacto? Será que eu não posso construir um anteparo para me proteger? É uma compreensão ativa. É uma aceitação e um consentimento do coração. Portanto, a calma e a resignação auridas, né? No verdadeiro conhecimento do significado da vida corporal, né? Em seu aspecto transitório e da confiança no futuro que todos nós temos, um futuro ditoso, feliz, vão dar a nós, almas, uma serenidade de quem se sente sob a divina proteção de Deus e de Jesus. As nossas palavras de hoje são essas. Eu agradeço mais uma vez a todos e desejo que a paz de Jesus esteja em nossos corações sempre. Reflitamos, meus irmãos. Às vezes, por um minuto de reflexão, de paciência, de entendimento, livram-nos de séculos de tristeza, choro e angústias. Vamos, terminando o nosso estudo de hoje, fazer a nossa prece de encerramento. Amado Jesus, te agradecemos por essa oportunidade, por esses momentos, onde a tua presença com certeza se fez junto a nós, através da espiritualidade amiga, inspirando o nosso coração, para que nós possamos compreender a lição de hoje. E mais do que compreender, trabalhá-la no nosso dia a dia. Nós sabemos que viver não é tão simples, mas é o desafio que as nossas almas têm no progresso necessário na evolução. E nós te agradecemos profundamente pela oportunidade de hoje. Que a tua paz, que o teu amor e que as tuas lições estejam em nossos corações, sendo sempre lembradas nesses momentos pelos quais todos nós teremos que passar. Que assim seja, graças a Deus. Um abraço a todos, meus irmãos. Muita paz no coração de cada um. Convidamos a todos para assistirem a nossa próxima palestra, dia 25 de outubro, às 18 horas, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 18, Bem e Mal Sofrer, pela expositora Carolina Feitosa, do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Aguardamos vocês!